Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Muito Além das Finanças. Eu sou a Gláucia Coutinho e hoje a gente vai falar sobre renda variável, mais especificamente sobre comportamentos irracionais em relação à renda variável. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, com quem eu aprendi muito, para falar um pouquinho de renda variável com a gente, que é o Daniel Silos, que está aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É um papo muito bacana, adoro bater esse papo, acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, enfim, vamos lá. Eu acho que a gente não se conectou à toa, né? Eu brinco muito. Daniel é professor da mentoria Invista como uma Mulher de Sucesso, é head de alocações na Invest Smart, ou seja, ele entende bastante de renda variável e me ensinou muito, né? Porque a gente vem cheio de teoria, mas na prática, quando o bicho pega, você fala, tá, mas me explica aqui, qual é a lógica disso aqui? Por que isso aconteceu, né? Então, assim, Daniel, vou começar já causando. Vamos lá, é isso aí. E eu sei que você consegue me trazer esses pontos. Você vê diferença entre homens e mulheres quando eles começam a investir em renda variável? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente analisa muita carteira dentro da InvestSmart, né? E geralmente, se a gente pegar, por exemplo, se a gente for medir por resultado de operação, isso inclusive tem, se você procurar na internet, tem isso. Se a gente for procurar por resultado de operação, na maioria das vezes, e não é porque a gente está aqui num programa que é voltado muito para a mulher que eu vou falar isso, mas na maioria das vezes as mulheres costumam se dar melhor. Tá? Elas seguram um pouco mais a operação às vezes, têm um pouco mais de paciência. O homem, eu não sei, acho que ele tem um ritmo já um pouco diferente, né? Pô, não deu certo, eu vou sair, às vezes eu vou colocar em outra coisa. Mas enfim, eu acho que o que vale a pena, se a gente tiver em mente, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, falando um pouco dos dois agora, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, porque a gente está entrando num produto que, pô, renda variável, como o nome já diz, extremamente volátil, dependendo do momento ainda, isso que a gente está vivendo agora, principalmente. Mas assim, se a gente tiver a paciência do investimento, sabendo que eu estou investindo, médio, longo prazo, isso daí vai trazer resultado, tá? Mas tem diferença sim entre mulher e homem. Geralmente a mulher, eu digo até o seguinte, tá? Aquele cliente, quando a gente monta uma carteira, por exemplo, sabe aquela pessoa que abre o aplicativo todos os dias para ver se ele oscilou um pouquinho para cima, oscilou um pouquinho para baixo? Muito provavelmente, independente se ele for homem ou mulher, se ele ficar abrindo o aplicativo todo dia, em algum momento ele vai fazer alguma coisa errada. Antes da hora, né? Vai sair antes da hora, vai tomar um prejuízo. Porque assim, esse é um ponto interessante. Porque assim, você dá aula lá na mentoria, você vê quais são as perguntas, né? Quais são as ansiedades. Ai, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu acho que tem uma questão a mulher, ela demora a entrar porque eu acho que ela estuda mais. Tipo assim, não, eu preciso entender para eu entrar. Sim. Que é um ponto, né? E é aquela coisa assim, eu preciso ver como é que eu faço, inclusive, a compra. Não quer dizer que ela vai comprar, mas ela precisa entender que botão aperta, porque se der uma merda, ela quer saber sair sozinha. Então, esse é um ponto que eu acho que assim, a mulher demora mais do que o homem para entrar. E esse receio me pega nesse sentido se não tiver outras mulheres investindo, talvez ela nem entre. Porque ela olha para o homem, ela acha ele mais arrojado. Eu compro, eu faço. Ela fala, cara, eu não quero fazer isso. Porque não é o perfil da mulher, né? Mas olhando essa questão do entrar, não entrar, ser mais ansioso, não ser mais ansioso, eles começam pelo mesmo produto. Porque renda variável, gente, tem ação, tem ETF, tem fundo imobiliário, tem operação estruturada, tem um monte de coisa. Eles começam pelo mesmo produto? Você tem essa percepção? Tenho. Normalmente não. Não, né? Não. O homem, às vezes, ele vai pegar aquele negócio que, assim, ele quer um produto, às vezes, mais volátil, ele quer ganhar num espaço de tempo mais curto. A mulher, como você falou, né? Acho que quando a gente para dar uma estudada, ver o produto que a gente está aplicando, a gente procura maneiras de repente, aplicar num produto que tem uma volatilidade um pouco menor, aplicar num ETF que é um pouco mais diversificado, enfim. O homem, ele já tenta ir para o mercado futuro, para um derivativo. Ou várias coisas ao mesmo tempo, não experimenta uma coisa só. Uma ação mais volátil. Geralmente isso pode acontecer também, imagina uma coisa, tá? A gente tá, numa roda de amigos. Às vezes na roda de amigos ali, o pessoal tá discutindo sobre uma ação, alguma coisa. Se a mulher, por exemplo, não tiver numa roda de mulheres discutindo sobre o mercado financeiro, o que eu julgo que não seja talvez um tema muito comum entre mulheres estar discutindo sobre o mercado financeiro, muito provavelmente não é daquela roda que vai sair alguma coisa para aplicar em um determinado produto. Sim. Se você pegar no homem, pode ser que muitas vezes numa roda de homem o cara esteja falando de alguma coisa aliado ao dólar, aliado ao Trump, aliado ao governo aqui do Brasil mesmo. Pode ser que dali saia, você já viu? Tem uma ação ali que está desempenhando tal papel. Muito provavelmente
no dia seguinte dessa conversa, esse cara vai olhar para essa ação para ele poder comprar. Não, total. Entendeu? E aí a gente recebe, inclusive, contato de clientes nossos. Eu estava ontem no futebol, depois do futebol, no shopping de não sei o quê, no happy hour de não sei o quê. Como é que tá ação tal? Aí você já sabe que não é dele, veio de uma conversa, porque ele não estudou. Ele ouve e ele replica para o assessor, para o gerente, para quem estiver cuidando ali, né? Então ele traz. Ele não parou e olhou. A mulher olha, ela vai lá, tenta ver informação. Será que eu vou? Será que eu dou espaço? Tem esse ponto do... Como é que eu vou, né? Sim. Então, isso para mim tem um ponto. Dela olhar e da gente estimular isso. E digo mais. Se geralmente você tiver numa roda de amigo e tiver um bafafá sobre determinado papel, num Uber sobre determinado papel, se você tiver esse papel, vende. Provavelmente essa é a hora de vender. Se já tá no Uber se falando isso, né? chegou em todo mundo numa roda pedindo para ver o papel, muito provavelmente ele já fez um movimento que ele tinha que fazer. Tudo que vira notícia, tudo que vira bafafá ali, muito provavelmente ele precificou. Se ele precificou, e assim, obviamente, né? Se a gente não estiver falando de um trade mais longo, um trade baseado no investimento, uma composição de carteira, muito provavelmente a gente vai ver uma correção desse papel, tá? A gente brinca muito, né, Glaucia? Eu acho que a gente vai até entrar nesse tema um pouquinho mais pra frente, mas o pessoal parece que eles procuram quando tudo tá em alta, né? Estão falando disso aqui. Pô, agora que eu vou olhar pra esse papo. A gente vai chegar nesse ponto, eu vou falar uma coisa bem bacana ainda pra frente. Então, um ponto que me traz, assim, a gente gravou um podcast, o último que eu gravei, né? A gente gravou com uma mentorada e ela estava pontuando exatamente assim, o papel do dinheiro, né? Na vida do homem e da mulher. A mulher olha para o dinheiro, dinheiro falando de investimento, ela olha para o dinheiro pensando muito em segurança. Eu preciso investir para garantir o estudo dos meus filhos, eu preciso investir para garantir minha aposentadoria, eu preciso investir porque meus pais dependem de mim, e tarará e tal. Então tem um ponto ali de segurança. Sim. Então tem essa coisa a renda variável, ela fala, cara, é risco. Então ela vai, ela vai mais devagar, né? Eu acho que esse é um ponto. E o homem olha o investimento como poder. Então eu preciso multiplicar rápido. Eu preciso multiplicar muito, não é 2 vezes, eu quero 2, 3, 4. Então tem uma percepção de olhar o investimento de formas diferentes. Então isso pega para mim já nesse ponto. E eu tinha certeza que sim, o comportamento ia ser diferente. Eu cheguei a olhar o estudo que você mencionou, né? No longo prazo, a mulher tem um resultado melhor do que o homem, porque eu acho que ela estuda muito, ela pega uma estratégia, ela se fundamenta naquilo e ela sabe por que ela entrou naquela ação. Então, ela vai entrar naquela ação para carregar para a vida. Sim. Né? O homem, ele gosta mais de ganhar, de ter o ganho de capital ali rápido, né? De entrar e sair. Ele não fica carregando. Geralmente, eu vou carregar para viver de dividendos daqui a 20 anos. Eu acho que o homem não faz isso, mas ok. É um pouco mais difícil. Então, você estava falando sobre mercado precificar, né? E ele precifica antes da coisa acontecer, antes do que a gente enxergue. E é muito engraçado porque, assim, eu lembro, logo que eu entrei no mercado financeiro, que saiu uma capa da Super Interessante que falava assim, a renda fixa morreu. E aí, eu falei, tá todo mundo indo para renda variável. Já era para ter ido. Estão indo tarde para renda variável. E dito feito, que logo depois veio pandemia, aquela confusão toda e... a renda fixa ressuscitou, né? Com muita força, mas é um ponto. E aí as pessoas têm esse hábito, né? De saio, ou eu estou 100% em renda fixa, ou eu estou 80%, 90% em renda variável. É um negócio assim, eu não faço um asset allocation e acompanho aquilo. Então eu fico muito tentando surfar extremos, que incomoda, né? Porque incomoda porque você vai olhar e falar assim, legal, subiu. Quando que eu tenho que sair? Aí a pessoa não acompanha a carteira dela, não quer ter um assessor para orientar, não quer ter um gerente que... Gerente de banco não vai fazer, mas um gerente que talvez fosse mais próximo para poder... E aí perde o tempo, perde o timing. Exatamente. Na renda fixa, ela só vai ganhar menos, né? Mas na renda variável, ela pode perder tudo que ela ganhou naquele espaço de tempo. É um ganha-perde, né? E aí fala, cara, andou de lado. Não andou de lado, não. Você investiu, tem que acompanhar, não é botar lá e delargar. A não ser que sua estratégia seja daqui a 20 anos viver daquela ação pagando dividendo. E mesmo assim, não compensa você estruturar dessa forma, abandonar a tua carteira. Por que eu estou falando isso? Eu lembro de uma das aulas que você deu e você mostrou um gráfico. E nesse gráfico você mostrava exatamente o seguinte, o comportamento do brasileiro, pessoa física, quando ele entra e quando ele sai da bolsa. E no mesmo gráfico, o comportamento do investidor estrangeiro no Brasil. Ou seja, quando que ele estava entrando, quando ele estava saindo. E era inverso. Quando o investidor estrangeiro estava entrando porque ele estava achando o mercado barato, o brasileiro estava saindo porque, caiu, o que aconteceu? E vice-versa. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas ficam tomando decisão de investir
através de Jornal Nacional. A bolsa está batendo recorde, e tarará, ela já cresceu. Aí a pessoa entra com a bolsa lá em cima. Exatamente. A bolsa... Então, assim, eu não sei se é a nossa mídia que traz um ponto, ou se é a nossa falta de educação financeira, né? Mas tem muita coisa do comportamento. Que é o FOMO, por exemplo. Fear of missing out. Eu não posso, tá todo mundo na bolsa, a bolsa tá arrebentando, eu tenho que estar na bolsa. Tudo bem, mas você tinha que estar na bolsa lá atrás, quando ela realmente estava com uma oportunidade de entrada interessante. E isso me mostra o quanto a gente ainda é analfabeto financeiro quando a gente está falando de investimento. Mostra exatamente o comportamento do investidor estrangeiro, que teoricamente é um pouco mais educado que a gente, na grande maioria das vezes são investidores profissionais, né? E a gente invertido. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu falo, cara... A pessoa vê o Jornal Nacional, ela acha que ela está sendo informada, que ela está tendo todas as informações do mercado. E aí eu falo, não adianta, ela tem que entender como é que o mercado funciona antes, né? Exatamente. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar primeiro, é a gente falar de perfil de investidor, né? A gente vai montar a carteira lá, olha, você precisa primeiro preencher o seu perfil para a gente saber como que a gente vai montar o asset allocation da carteira, quantos por cento a gente vai colocar em determinado produto. Então tá bom, o cara começa a responder as perguntas lá. Aí ele vira agressivo, ele vira moderado. Só que parece que aquele perfil que ele preencheu, ele é para um determinado tempo. Ele só vale para 2 meses, ele vale para 4 meses, porque o perfil dele é impressionante como ele muda da água para o vinho, dependendo do movimento do mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui, se a gente está falando de renda variável, vamos dar um exemplo aqui do perfil agressivo. O cara foi lá, preencheu, não, o perfil dele deu agressivo. Então, beleza, vamos ver o asset allocation nesse momento, olha... Vamos colocar ali uns 20% no máximo em renda variável, 25%, porque a gente tem um mercado muito volátil. Vamos colocar no máximo aí... E eu não entro numa tacada só, né? Você tem que ter espaço para uma oportunidade, você tem espaço para entrar, né? Que ele entre de uma vez só, mas que ele entre diversificado. Tá. Em muitas coisas diferentes. Não tem... Porque assim, o time, dificilmente a gente vai acertar o momento 100%. Certinho. Olha, a partir daqui você pode ter certeza que daqui vai subir sempre. Não tem muito como. Difícil isso acontecer. Sim. Então assim, que entre de uma vez, mas que entre diversificado. E isso a gente tem muita expertise para poder fazer na carteira dos clientes. Mas enfim, o cara ele é totalmente agressivo. Colocou lá o perfil dele e deu agressivo. Aqueles 20% da carteira, 25% que a gente vai colocar em algum produto agressivo, em qualquer volatilidade maior do mercado, essa, por exemplo, puxa a carteira toda para baixo. Exatamente. É impressionante como 20% de um asset allocation em renda variável, numa carteira de ações, em ações diversificadas, em ETF, no que for. É impressionante como se a gente pegar um mercado, às vezes, muito para baixo, como ela mexe na rentabilidade da carteira. Aí esse cara que era agressivo, ele não é mais. E a gente descobre isso quando o bicho pega, né? E eu vou te falar uma coisa, sempre que o cliente vai investir em alguma coisa, a gente sempre fala, olha, renda variável, ações, fundos imobiliários. A gente está falando, de repente, um investimento aqui de médio e longo prazo. O que seria médio e longo prazo? 3 anos, 5 anos, 6 anos. Eu sempre falo 5. De 5 para cima. De 5 para cima. Se sair antes, é lucro. Mas... Se o lucro vier antes, se a gente quiser realizar, ali. Tranquilo, legal, vamos colocar o dinheiro no bolso, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é, aquele perfil que ele montou, e a gente falou para ele de 3 a 5 anos numa carteira, porque o mercado oscila. 1 ano e meio... A gente está falando de Brasil, o Brasil é um país emergente, a gente tem os problemas internos, a gente tem às vezes algum problema acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, que reflete muito aqui no Brasil, então às vezes, mesmo que tudo esteja bem aqui, a gente ainda sofre volatilidade vindo lá de fora. Sim. Então o perfil dele muda na hora, né? Porque ele vê ali 2, 3, 4 meses de queda, de repente lá já começa a te ligar, fala, olha, não é para mim, não, peraí, perfil agressivo é assim que funciona. Muitas vezes, esse movimento que o mercado está fazendo... Ele vai cair para depois voltar. Muitas vezes é até uma janela de oportunidade para a gente colocar um pouquinho mais. Então, assim, não pode panicar, não pode perder a cabeça. Sim. Então, primeira coisa, falando em perfil de investidor, é exatamente desse jeito. Começa de um jeito, eu sou agressivo, de repente o mercado começa a virar um pouquinho, ele já não é mais agressivo. Aí ele já vira conservador e ele quer tentar recuperar aquele prejuízo que ele teve. Agressivo para conservador, nem para moderado. Não, porque ele quer recuperar aquele prejuízo que ele teve na renda fixa. Se você tentar recuperar prejuízo de renda variável e renda fixa, você vai demorar anos. Uma vida. Prejuízo de renda variável, você se recupera em renda variável. Por isso que é muito importante que a gente responda direitinho, para ver realmente você realmente tem perfil para isso. Esse é um ponto que você trouxe que eu acho bem interessante, porque a pessoa responde o perfil, mas eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para checar se realmente ela preencheu com o que ela sente, porque o perfil de investidor nada mais é do que a tolerância a risco que aquele investidor tem, né? Isso. Então, eu sempre checo, porque eu falo, deu agressivo, mas as respostas dele não estão condizendo com o perfil que deu ali. Então, você já vai fazendo perguntas e mostrando, talvez
de uma forma mais detalhada. Não deixar de entrar numa tacada só. Vamos ver o que... Tá, conversa, entende, para tentar chegar lá. E isso mostra o que você pontuou, né? Eu vou tentar recuperar na renda fixa o que eu perdi na renda variável. Perdeu porque saiu. Porque, exatamente, teoricamente, se ele não tivesse saído, ele teria uma variação na carteira menor, negativa ali naqueles produtos, mas não teria perdido. Mostra o que a gente estava falando antes. Ou eu vou, tá todo mundo na renda fixa, então eu concentro tudo na renda fixa. Tá todo mundo na renda variável, eu aumento meu percentual desproporcional, ignoro o asset allocation, ignoro a diversificação. Então eu fico fazendo essa balança e no final eu não estou ganhando. Porque se a gente olhar e falar, no ano que a renda fixa estava boa, se você tivesse com a posição que você estava, você estaria ganhando na renda fixa, no ano que a renda variável... Não, mas você fica trocando de posição, você não consegue ganhar em nenhum dos lados. Exatamente. Aí entra naquele ponto que a gente falou, da gente estar sempre na contramão do investidor estrangeiro. Tá? É muito comum a gente bater um papo com o cliente. Muito cliente adora ter essa conversa de mercado, mas às vezes ele não toma atitude depois que a gente teve essa conversa. Tá? Então, assim, por que a gente está sempre na contramão do estrangeiro? É comum a gente escutar aquele cliente, por exemplo, que vira pra gente e fala assim, nossa, como eu queria ter a oportunidade lá de investir naqueles preços da pandemia, que tudo caiu. Nossa, eu comprei uma ação que tava R$40, eu comprei ela por 9, comprei ela por 11. Eu tenho certeza e eu afirmo para você, se o mercado voltar para lá, ele não compra de novo. Porque ele vai estar no pânico de que tá no 10, vai cair pro 9, vai cair pro 6. Gente, pelo amor de Deus, tudo tem um preço justo. As empresas, na época da pandemia, relembrando, as empresas estavam lá, os funcionários estavam ali afastados, mas, o imóvel do cara estava lá, a empresa estava funcionando direitinho, tinha alguns problemas estruturais dentro da empresa, porque isso foi normal acontecer, mas assim, a empresa existe. A empresa não está quebrando. Existe um cenário externo acontecendo que está afetando, obviamente, primeiro porque o mundo não sabe o que está acontecendo, não tem nem cura para tudo aquilo. Mas, enfim, falando de valor de ativo, se o ativo voltar para aquele preço, vai abrir uma janela de oportunidade de compra. Você já ouviu aquele ditado, né? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. O brasileiro, o investidor nosso aqui, nacional, não ele faz não compra no barulho dos trovões, não. Né? Não, porque ele morre de medo. Pelo contrário, ele sai. Quem sai. Eu ia entrar nesse ponto, exatamente. Então, assim, ao invés dele enxergar uma oportunidade de compra, uma janela onde ele fala, opa, peraí, parece que aqui... E isso ele não precisa decidir sozinho, não. Ele tem ele tem os assessores, ele tem muita gente que ele pode conversar, não sendo ali a rodinha de amigos, não sendo o cara do Uber. Aí ele prefere olhar o William Bonner do que olhar os especialistas de mercado. O William Bonner tá falando, já passou, já tem muito tempo. Então, assim, eu posso te citar várias janelas desde a pandemia que já abriram como uma oportunidade de compra e a pessoa não entra. Agora, ele pode comprar para sair daqui 2, 3 vezes? Pode. Ele pode comprar para montar uma carteira? Pode, não tem problema. O que vale é o preço do ativo que ele está comprando. Então, muitas vezes, se a gente pegar, por exemplo, a nossa bolsa aqui, a bolsa brasileira em dólar, é uma piada, tá? Se eu não me engano, deve estar num valor ainda abaixo dos preços pré-pandemia. E ninguém entra. O que eu quero dizer com isso, fazendo um comparativo com o estrangeiro? É muito comum a gente ver cliente nosso zerando ação, zerando carteira de ação, zerando ETF, no momento que tudo fica muito conturbado. Vamos passar isso em números, tá? A bolsa bateu lá 135 mil pontos, tá ganhando a máxima histórica. Tá todo mundo na euforia comprando, é o mercado de euforia que a gente fala. Todo mundo sai comprando porque eu não quero ser a pessoa que não vai participar dessa alta. Eu quero estar dentro disso. E tá todo mundo falando sobre isso, então você fala, cara, se tá todo mundo fazendo, eu acho que eu posso fazer isso. Aí ele sai comprando ação lá no topo. Só que a mesma ação que ele tá comprando a 135 mil pontos na bolsa, quando a bolsa tava 120, o cara tava morrendo de medo. Não, pelo amor de Deus, não, a ação não é pra mim não quero ver isso daí. Só que é aquele negócio, né? O sentimento dele de talvez sentir que todo mundo tá ali, ele não tá participando daquilo, incomoda mais do que se realmente ele achou uma janela de oportunidade quando tava muito barato, quando tava um preço muito interessante. Sem falar com ninguém. Dele entrar sozinho. É por isso que eu te falo. E a gente vê isso na tela, tá? A gente vê muitos clientes comprando carteira. Vamos falar em carteira, que fica um pouco mais fácil, porque a gente fala de uma diversificação um pouco maior. Então a gente tem algumas carteiras dentro do ambiente da XP, onde são carteiras que têm vários ativos, né? Carteiras focadas em dividendo, carteiras focadas em small caps, em ganho de internacional. Capital, enfim, tem várias estratégias que a gente usa lá. É muito comum, quando o mercado dá um recuo bastante, estamos falando de um recuo aí vai de 9, 10, 12%, a gente vê a quantidade exorbitante de carteira que está sendo zerada.
Um monte de gente saindo e falando, gente, pelo amor de Deus, Qual a agora lógica, é hora de né? talvez o cara pegar aqui Aumentar 5 um mil, aporta mais um pouquinho, 10 mil, aporta mais um pouquinho, puxa um pouco o preço médio para baixo do cliente, faz uma coisa legal. Obviamente que a gente tá falando, né? A gente tá falando de investir em mico, a gente tá falando de investir numa carteira, onde, pô, dentro da carteira, às vezes, você tem 10 blue chips. Você tem 10 ações que você sabe que no Fala curto o que prazo... que é blue chip, porque tem gente que não foi sua aluna ainda, não sabe o que que é. Blue chips são aquelas ações de grandes empresas, né? A gente está falando, por exemplo, de Itaú, Petrobras, Vale, são as grandes empresas, aquelas que detêm ali a maior participação. De dividendo. Boas pagadoras de dividendo, detêm a maior participação dentro do índice Bovespa, são empresas extremamente sólidas, que existem há muito tempo. Enfim, a gente está falando de um papel que, por mais que ele esteja sofrendo num prazo bem curto aqui, pô, mercado, volatilidade aqui no Brasil é que não falta. Às vezes o cara tá tudo bem na empresa, mas, por exemplo, o cara não sabe que se o cara tem Petrobras na carteira, uma volatilidade mais forte do petróleo devido a uma guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia vai afetar no preço dele de Petrobras aqui dentro. Entendeu? Então, assim, muita coisa, tem que saber, ó, peraí, eu vou tomar uma decisão aqui de sair de uma carteira, de sair de uma ação. Para um pouquinho, pensa, porque nessa hora que você vai colocar o racional ali para funcionar, que você vai conversar com alguém que às vezes tem um pouco mais de instrução, tá um pouco mais por dentro do mercado, o cara vai te falar uma coisa que você vai falar, opa, peraí, pô, mas então em vez de sair, será que não é melhor eu comprar mais um pouco? Sim, é melhor eu comprar mais um pouco. Talvez, tá? A gente não tá falando dos micos, estamos falando realmente de empresas muito sólidas. Então é muito comum a gente presenciar a mudança do perfil do cara, né? Sim. Pô, sou extremamente agressivo, sou extremamente... Ele vira de agressivo para conservador num piscar de olhos. Basta que ele acorde, abre o aplicativo dele e fala assim, nossa, mas agora ferrou tudo, caiu 8% aqui. Ele começa a mudar todo o pensamento que ele teve. E aí ele surta, às vezes caiu 8 no final do dia, já não tá em 8 mais, tá 2 e ele foi lá e realizou. A gente fala que é panicar, né? O cliente, Então, ele entra no pânico. É esse comportamento irracional. Porque eu falo assim, isso vem muito da pessoa não entender o que está fazendo, ou seja, ela não entende como o mercado está funcionando, ou eu entendo, mas o meu emocional me domina, ele me sequestra e não deixa o racional tomar a decisão no momento daquele. Exatamente. Um ponto que eu sempre gosto de trazer é, na grande maioria das vezes, quando eu vejo esses comportamentos enlouquecidos, né, igual a gente está vendo esse momento de Trump e China aí passando, é muito aquela pessoa que às vezes está com uma exposição maior do que ela deveria estar. Às vezes ela é realmente agressiva, mas ela está com uma exposição maior do que precisa, está com uma reserva de emergência menor do que deveria ter. Então ela olha e fala, cara, eu deveria estar aqui mais, mas eu fui lá, fui botando. De repente dá um chacoalho, ela fala, cara, se eu precisar, minha reserva de emergência não me sustenta. Então tem uma visão muito disso, de falta de entender o que está fazendo. Eu estou comprando ação. E comprar ação, gente, não é apertar o botãozinho no aplicativo e falar, isso é fácil. Fui lá, comprei. Fui lá, vendi. Isso é muito fácil. Tem até robô que faz isso. Não precisa nem que você, se não quiser. A questão é, por que eu comprei essa ação? Por que eu comprei essa ação é o que vai te fazer ficar nessa ação quando o mercado é essa chacoalhada. E uma das coisas que... Isso foi uma coisa que a gente conversou lá atrás, né? Uma das coisas que eu faço hoje com as minhas mentoradas é trazer o seguinte, tá? Você vai comprar uma ação? Vou. Tá. Então você está... calma, tranquila, tomando essa decisão agora. Tá. Por que você está comprando essa ação? Ah, porque ela é boa pagadora de dividendo e eu quero que ela fique na minha carteira para eu me aposentar. Tá bom. Escreve isso. Sei lá, Petrobras. Petro, né? 4. Estou comprando para compor a minha carteira para a minha aposentadoria com pagamento de dividendo. Legal. Se ela oscilar, você vai sair dessa ação? Não, porque eu sei que o mercado funciona dessa forma. Escreve também. Se ela oscilar, eu não vou sair. Tararara. Quando você sairia dessa ação? Ah, se tivesse uma lava-jato de novo. Então bota aí. Se tiver uma crise de corrupção, uma crise de compliance, de ética, eu sairia da ação. Fora isso, você sairia por mais algum motivo? Não, tá. Você faz isso tudo enquanto a pessoa não está dominada pela emoção. E eu falo, e isso tem que ficar dentro da tua pastinha de investimento ali dentro do computador. Porque o mercado vai chacoalhar. De hoje até a data que você se aposentar, você vai ter ciclo onde a Petrobras vai estar alta, a Petrobras vai estar baixa. E aí, em vez de você sair, o que eu vou pedir é, toda vez que você pensar em sair de alguma das ações que estão na tua carteira de aposentadoria, olhar o que você decidiu. Por que eu comprei? Quando eu sairia? Se está acontecendo isso, ou se eu estou realmente no efeito manada de estar todo mundo saindo, ou o medo, né, do custo irreparável, né? Vou ter uma perda que é absurda, então não quero perder mais. Então, é um ponto para a gente olhar. Então, assim, esse exercício faz a gente sentar e ter mais consciência do que eu estou botando na carteira. Porque aí eu estou
Não foi só botei porque o fulano falou, o ciclano falou. Não, peraí, eu botei porque ela pagou dividendo consistentemente todos os anos. Botei porque ela vai continuar pagando. Botei porque é a maior empresa da Bolsa. Botei porque... E ir justificando o motivo. Porque quando você entra no pânico, você tem a chance de... Então, peraí, tem várias justificativas aqui que eu sabia que isso ia acontecer. Então, é normal. Então, isso é uma coisa que acho que ajuda a trazer para a racionalidade quando eu estou muito emocionada e sendo impactada por todos os lados, porque a gente recebe informação de tudo quanto é lugar agora, né? Muito impactada com a queda de uma das ações que está na minha carteira. E eu lembro que isso era uma coisa que você falava assim, bota uma meta, né? Se eu comprei uma ação, não é para dividendo, para vender quando ela tiver um ganho. Quanto é o ganho e quanto é a queda, né? Exato. Você sempre falou isso, tá? Qual é a tua tolerância? Se ela cair, sei lá, 5%, eu vou executar. Não quero esperar perder mais, porque a minha tolerância a risco é essa. Não, pode ser 10. Mas bota ali. Porque senão a gente vai vendo, caiu 10, não, eu vou esperar porque ela vai voltar. Aí caiu 15, aí caiu 20. E eu não vou entender o cenário daquela ação. E a gente teve um exemplo assim, que foi Magalu. Uhum. Que é, fui lá, comprei Magalu, mas por que eu comprei Magalu? Porque estava todo mundo comprando. Vários desdobramentos, né? Chegava num valor, desdobrava, ficava mais barato, ia lá, batia a mão, o valor alto de novo. E eu enchia a mão de comprar. Uhum. E aí a pergunta, né, é essa. Tá, eu não tenho uma fundamentação, eu comprei porque era uma ação que estava crescendo, estava multiplicando. De novo, quando todo mundo começa a falar da ação, ela já foi para onde ela tinha que ir. Exatamente. E todo mundo começou a comprar exatamente quando ela estava lá no alto, né? Ela despencou. Teve gente que teve 90% de perda em Magalu. Tem até hoje. Não, e as pessoas estão com Magalu na carteira. Exatamente. E aí você me fazia uma pergunta, qual era a pergunta? Da ação. Lembro direitinho. Se você não... Se você compraria essa ação hoje? Não, Deus me livre, eu não quero essa ação jamais, não compraria essa ação de jeito nenhum. Então se você não compraria, por que você tem ela na carteira? Porque você está casado com ela na tua carteira, né? Exatamente. Isso entra muito, eu vou dar um exemplo rápido de impulsividade e a gente vai pegar o gancho nisso que você falou agora. Trazendo aqui, saindo um pouquinho do cenário de bolsa e investimento e trazendo para a vida real da pessoa. Um exemplo grande de impulsividade, para você ver como as pessoas são bem impulsivas dentro da bolsa, tá? Dentro de uma carteira. Imagina que a tua renda que você escolheu é através de imóveis, tá? Então você tem lá 4, 5 imóveis que os seus inquilinos pagam aluguel e ali, de repente, a tua aposentadoria vai sair dessa renda que você recebe dos aluguéis, tá? Você tem um corretor diariamente ou mensalmente avaliando todos os seus imóveis e falando, aquele ali que vale 800 mil, hoje está valendo hoje 750, ele está 720, hein? É. Não, amanhã ele está valendo 860, hein? Você não tem isso. Uhum. E eu vou te falar uma coisa, se ele tivesse 720, você não ia vender, e se ele tivesse 900 mil, você também não iria vender. Por quê? Porque você está interessado na renda que ele está te gerando, tá? Esse exemplo que eu estou dando é trazendo para a realidade tanto uma carteira de ações quanto uma carteira de fundo imobiliário, que é geradora de renda, enfim, qualquer uma das duas, tá? Mas qual que é aonde que cria a impulsividade? Novamente, o cara abre o aplicativo, vê que está com 3% de queda, já às vezes te liga, desesperado. É só a gente fazer alusão para a vida real, para os produtos que a gente está acostumado a aplicar desde 100 anos atrás, quando meu avô tinha imóvel e tinha renda de imóvel e falava que aplicar imóvel era a melhor coisa do mundo. Poxa, você não tem um cara todo dia avaliando o teu imóvel, vendo se ele subiu ou se ele caiu. O que te importa é a receita. Se você está usando a tua carteira de investimento para isso, como gerador de receita para você, todos os meses tem uma rendinha caindo na tua... Mas por que você está olhando se o ativo ele variou 2% para baixo, 2% para cima? Não faz sentido, entendeu? Então, isso é trazendo um pouco para a realidade. Como que as pessoas agem por impulso. Ou seja, a tecnologia, que teoricamente veio para dar transparência, para te dar agilidade, porque assim, hoje você consegue fazer tudo com o celular. Consegue. A questão não era a variação da ação em si, né? Porque eu estou vendo lá, tá bom, eu tenho Petrobras, estou vendo Petrobras variar lá na televisão, porque antigamente a gente não tinha nem internet banking, né? Sim. Então você não conseguia ver nem na internet, muito menos no celular. Não existia isso. Tinha que ligar pro gerente do teu banco e às vezes ele nem te respondia na hora, te respondia depois de 2 dias, porque nem ele sabia qual era o preço que você tinha. E aí, esse é o ponto, né? O quanto eu tô refém do celular, o quanto ficar olhando toda hora me deixa mais ansioso, mais angustiado, sim, mais tensa ali com aquela informação. Exatamente. Ou seja, também não é tranquilo. Se eu comprei com uma estratégia de carregar, não é tranquilo ficar olhando todo dia. Não é tranquilo. Né? Não é para fazer isso. Isso não é estratégia de investidor. O bom investidor não é aquele que fica olhando toda hora. A não ser que seja um investidor que queira fazer trade. Certamente você vai estar tomando uma atitude errada se você ficar fazendo isso.
E principalmente age por impulso. Total. E são esses comportamentos irracionais que a gente fala assim, às vezes a pessoa que entende de mercado, inclusive, tem esse comportamento, porque fica toda hora entrando, deixa eu ver. Então, é um ponto que eu falo, cara, até a pessoa que tem conhecimento técnico, ela age racionalmente se ela se colocar em determinadas situações. De olhar o celular toda hora, eu tenho um perfil de investidor, vou conversar com um grupo que tem um perfil completamente diferente do meu. Você também vira o OVNI, né? Eu sou a única pessoa, sei lá, que investe em renda variável. Eu vejo todo mundo em renda fixa, nadando de braçada e minha carteira tá cagada, né? Então você também fica ruim, da mesma forma. Todo mundo é renda variável, eu fico na renda fixa, eu falo, cara, eu vou lá, e aí entro na hora errada. Então a gente também tem que começar a olhar o nosso comportamento, que a gente tá no automático. E não olha isso. Exato. E eu falo, gente, tem que ter cuidado. Eu falo assim, o ambiente ele é muito produtivo, né? Quando a gente tá lá na mentoria, uma das coisas que pegam para mim, né, é ver as meninas começarem a falar de ação. Começar a falar de fundo imobiliário, começar a falar de ETF, começar a falar de investimento internacional. Elas não tinham com quem falar, né? Então elas começam a trocar entre elas e uma querendo dar aula para outra. Não, porque você viu isso, você viu aquilo, porque no grupo de WhatsApp pós-aula, Daniel, o bicho pega, né? Aí começa, boa. Pois é. Aí eu falo, meu Deus do céu, começa a trocar exatamente isso. Poxa, eu vi a ação tal. Aí a outra não tinha visto essa ação, tinha visto uma outra. Não, mas por que você acha que essa é melhor do que essa? Então elas começam a questionar determinadas coisas. E a outra coisa que me pega em relação ao comportamento, primeiro, criamos um ambiente para elas poderem falar sobre isso. Aí elas começam a mulher tem esse problema. Agora eu estou seguindo o canal de fulano, de Beltrano, estou lendo Valor Econômico, estou lendo Infomoney, estou vendo... Falei, olha só, escolhe um jornal, escolhe um influencer, escolhe um curso para fazer, porque se vocês forem fazer tudo, sempre tem o viés do que a pessoa gosta mais de fazer. E aí vocês vão falar, cara, mas o fulano está falando exatamente o oposto do ciclano. Então, em vez de você conseguir entender a lógica, você fica de forma mais rasa em todos os tipos de investimento. Sim. E você não consegue aprofundar. Então eu falei, gente, pega a pessoa que vocês entenderam a linguagem, que fala português, que não está falando economês, né? Sim. E conversa com essa pessoa. Tira suas dúvidas. Quando você, já consegui entender tudo, aí você vai para um próximo momento. Porque senão eu fico lendo muita informação. É como se eu estivesse acessando o aplicativo toda hora. Vejo. E aí você fala, cara, vai fazer merda, vai se complicar ali, porque tem muita informação e eu não aprofundo em nada. Sim. Que é um ponto. Eu vou fazer uma carteira só de fundo imobiliário para eu me aposentar, vou fazer uma carteira só de ações para eu... Gente, então se você faz isso aí, você tem que tolerar talvez 4, 5 anos cagado num determinado fundo imobiliário, numa carteira de fundo imobiliário. Sim. Ação, a mesma coisa. Tem que diversificar. Porque, na média, você vai ter ali uma composição de ganho todos os anos. Uhum. Esse é o objetivo. Com certeza. E aí eu vejo isso, eu falo, cara, comportamento pega, e eu acho que fica nítido, de uma forma muito mais clara, né? O comportamento, o medo, a ansiedade, a euforia de entrar na hora errada, na renda variável, né? Sim. Por isso que a gente fala, né? É muito comum a gente pegar carteira de cliente para analisar, por exemplo. Pô, Daniel, tem como a gente fazer uma reunião com o cliente aqui? Porque, poxa, ele tem umas ações, mas não tá indo muito bem. Pô, não, beleza. Vamos ver se, de repente, aquela carteira de ações que ele tem é uma carteira que ela tá sofrendo devido ao momento. A gente sabe que tá com uma volatilidade um pouco mais forte. É o mercado todo que tá assim... É o mercado todo que tá caindo. Ou se é alguma coisa pontual da empresa. Vamos dar uma olhada? Vamos. A gente abre a carteira do cara. Quando a gente pega um ativo que o cara tem na carteira com 70%, 60%, 80% de queda... Com certeza é o problema do papel. Dificilmente você vai ver uma carteira muito bem estruturada, todas as ações muito bem montada, uma carteira com 50% de queda. Você não vai ver isso, tá? Nem no cenário da pandemia você viu uma carteira muito bem montada com 50% de queda, tá? É o que a gente chama de drawdown. Um drawdown muito grande desse jeito, muito provavelmente alguma coisa está acontecendo no papel. Aí é onde que a gente entra. Se você tem essa carteira, se você tem essa ação hoje, mas você faz a pergunta para você mesmo, eu compraria mais papéis dessa empresa hoje? Se a tua resposta for não, por que você recupera tem isso esse em papel? Outra ação, né? Exatamente, gente. Pelo amor de Deus, eu tô perdendo 80% num determinado papel. Pô, eu vou esperar aqueles 80% voltar pro 0 a 0 para eu vender? Quem foi que te falou que ela vai voltar 80%? Quem foi que te falou que ela vai voltar 60%? Muitas vezes o mercado não está nem aí pro preço que você comprou, ele nem sabe quem você é. Então assim, quem te garante que você vai voltar pro teu 0 a 0 para aí sim
você poder zerar aquele papel ruim dentro da sua carteira. Ah, Daniel, mas eu não quero realizar prejuízo. Não, realizar prejuízo é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Se você sai da ação e saca o dinheiro, ou sai da ação e vai para renda fixa, isso sim, talvez você está realizando um prejuízo. Sim. Agora, se você trocou o papel, vamos pensar ali, vamos tirar um pouco o percentual da cabeça e vamos pensar ali em reais, em valores. Pô, eu comprei uma ação, comprei 10 mil reais, ela desvalorizou 60%. Pô, eu tô com 4 mil reais. Beleza, você precisa recuperar quanto para você voltar para o patamar que você estava antes? Precisa recuperar 6. Mas por que você tem que recuperar esses 6 na ação que você comprou? Ação. Porque a ação que você comprou é ruim, tá te provando dentro da tua carteira que aquele produto é ruim. Poxa, então vamos escolher uma empresa que o potencial dela, dependendo ali, pô, uma Selic mais alta, um dólar mais alto, vamos escolher uma ação que está mais ligada para um cenário desse, para você recuperar os 6 mil, não importa que você perdeu os 6 mil na ação tal. Não o importante é recuperar o valor. Exatamente. Não, a gente teve esse caso com o Magalu. Saí de Magalu, tarará, de alguns clientes. Tipo, ok, entendi, vou realizar o prejuízo sim. E vou recuperar. Não vou para renda fixa, porque senão vou demorar uma vida para recuperar também. Com certeza. Saí de Magalu, Vale tinha batido, acho que 80 e alguma coisa. E estava sendo negociado a 61. Uhum. A pessoa entrou em Vale com aquele valor, com a perda. Entrou em Vale, comprou Vale bateu 78, coisa assim de um ano. Ela recuperou o valor. Exato. Tipo, em um ano. E se ele não tivesse saído? Então, e teve pessoas que eu conversei na mesma época que continuam com uma Magalu na carteira. Eu falo, olha só, você poderia... Aí eu mostro a operação. Olha, se você tivesse saído lá quando a gente conversou, você teria realizado um prejuízo, sei lá, de 60%. E Vale estava com desconto porque a gente sabia que em algum momento ali ia subir mais rápido do que Magalu subiria. Então, a gente não esperava que fosse um ano, tá? A gente achou que ia demorar um pouquinho mais, mas foi em um ano. Então, olhar aquilo ali, mostrar para a pessoa, falar, olha só, ainda dá tempo. Você vai ficar mais quantos anos? Esperar. Vai esperar o papel para zero, para não ter mais nada que tirar para Magalu foi caindo, tá 84 negativo. Exato, é isso mesmo. É exatamente disso que a gente está falando. A gente não precisa recuperar naquele papel ruim. Basta que a gente recupere. Aonde? Poxa, tem tantos outros papéis que talvez tá te abrindo um leque de oportunidade. Vamos pegar um gancho que você falou de Vale, por exemplo. Pô, tem muita gente que tem preço médio de Vale comprado a R$100. Hoje em dia o papel tá 52 e o cara tá com medo de comprar. Pô, mas se você tinha 49 quarta-feira. Bateu 48 no dia que estressou um pouco a bolsa, 49 e hoje tá trabalhando na casa 51, 52. Pô, beleza. Se você comprou a 100 porque era uma blue chip, era uma excelente empresa, você tá com 50% de desconto. Por que você não está comprando? Ah, mas é porque eu tô com medo. Você sabe por que Vale está caindo? Você tinha que estar com medo de ficar com uma Magalu na carteira. Exato. Você sabe por que Vale... Vamos entender ali o racional do papel. Por que Vale está numa cotação tão baixa? Você sabe o porquê? Ah, não, eu só sei que eu tô com medo, eu não quero comprar mais. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente depende de um player externo muito forte para consumir o que a Vale produz. Exatamente. E esse player passou por recessão, passou por problemas que a gente sabe que a China tá, fazendo de tudo para estimular a economia e muitas vezes não tá conseguindo. É só a gente ver, a China tá em guerra, praticamente guerra comercial com os Estados Unidos. Então, assim, você acha que a China vai ficar assim para sempre? A gente está falando de uma economia que ganhou maior população do mundo, gente, maior população do mundo, com certeza. Então, assim, a partir do momento que esse player voltar a investir em infraestrutura, a gente tem excelentes papéis como Vale, Gerdau, a gente tem muito, próprio CSN, tem muito papel que a China importa muita coisa daqui, que a gente vai ver esses papéis ganharem muita força. Quer dizer que então você mais uma vez vai ser aquele cara que não vai comprar 51 e vai comprar quando o papel tiver 80? Você tá vendo? Você acha que realmente, por exemplo, vamos falar do investidor estrangeiro, você acha que ele não tá olhando o momento oportuno dele comprar um pouquinho? Pode ser que esse momento não seja agora, mas esse momento vai chegar. E você tem que estar ligado para isso, porque depois que esse time, que esse momento passa, pode ser que essa janela não abra novamente. Você entendeu? Então, assim, comprei a 100, tô com 50, é uma blue chip, uma baita empresa. Tá com problema estrutural? Não. O problema aqui é que o maior player, comprador dela, não tá comprando devido aos problemas que tem lá no país. Eu não vou olhar para esse papel, eu posso não comprar agora. Beleza, uma tomada de decisão minha, não vou comprar agora, bacana, mas eu tenho que estar olhando para aquilo. Eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender. E aí é o ponto, né? Quando a gente fala assim, ter uma outra pessoa que não está emocionalmente abalada, ela consegue efetivamente conversar. Então, por exemplo, você consegue mostrar para a pessoa, fazer perguntas inteligentes para a pessoa, para o investidor, para olhar e falar assim, você pensou nisso? Lembra que há um ano atrás? Porque assim, o papel do assessor, ele também é muito educacional.
né? Com certeza. Ele vai perder uma oportunidade lá atrás, aí você daqui a um ano vai aparecer uma oportunidade de novo, você questiona, lembra que você perdeu a oportunidade, depois você ficou chorando porque não conseguiu pegar? Olha o que você está fazendo agora, para onde você está indo agora de novo? Então, acho que tem essa questão do não estar sozinho. Sim. E aí eu já vou pegar e emendar na outra pergunta. Se você fosse hoje dar um conselho para quem está querendo começar a investir em renda variável, o que você... Pode ser mais de um, mas assim, o que você falaria para a pessoa que fala assim, tá, eu quero entrar, eu tenho medo, de novo, emoção, né? Eu tenho medo. Como é que eu faria para começar? O que é importante essa pessoa fazer? A primeira coisa, obviamente, ele precisa entender ali se ele realmente vai ter perfil para isso. Não, Daniel, olha, é o seguinte, eu tenho medo, mas eu aguento uma volatilidade. Eu sei que eu tô... Primeira coisa, acho que assim, o mais importante de tudo é você colocar um capital que você sabe que no curto prazo você não vai depender daquilo. Contar com ele, sim. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira de tudo. Começar com pouco. Exatamente. Em relação vou começar ao todo. ali com... Pô, vou fazer uma carteira de... Eu sei por causa de usar 100 mil que fica fácil fazer conta. Vou fazer uma carteira de 100 mil, vou usar 10 mil para entrar com ação. O que você me recomendaria? Primeira coisa é saber aquele valor que você sabe que no curto prazo você não vai depender dele. Sim. Segunda coisa, a gente tem que buscar expertise assim. Poxa, eu vou colocar numa determinada ação, eu vou comprar várias ações, porque eu digo que assim, tem duas coisas que diluem risco. Primeiro, diversificação e segundo, prazo longo. Tá? Então, quando a gente aplica em alguma coisa que a gente sabe que a gente pode desprender daquele valor, que a gente vai ficar um bom tempo e aquilo está diversificado, muito provavelmente, se a gente tiver paciência de levar até o final, de fazer o planejamento igual você fez ali, escrevendo direitinho, a chance disso dar certo é muito grande. Então, a primeira coisa é, vamos procurar aquilo que é mais diversificado, vamos ter na cabeça de que a gente vai aplicar para um prazo um pouco mais longo e se o lucro vier no prazo mais curto, legal. Se a gente quiser, a gente realiza. Talvez parte desse lucro, né? Pô, eu coloquei 10, virou 12, tira 2, fica com os 10. Se você estiver realmente começando, quiser sentir um pouco o negócio, agora 10 virou 8, vou tirar, não. A gente não foi com a lógica de que a gente ia aplicar para o longo prazo, de que a gente ia escolher uma carteira que, pô, tem ações boas pagadoras de dividendo, tem ações de blue chips, tem ações que estão realmente em empresas estruturadas. Então, beleza, então vamos continuar aqui, tá? Eu acho que a pessoa tem que procurar isso. Ela pode procurar através de uma carteira diversificada ou através de um ETF, que às vezes, pô, um único ETF você aplica em 40 empresas de uma única vez, o ETF da Bolsa, por exemplo. Então, assim, primeira coisa, cabeça de diversificação. Segunda coisa, cabeça de longo prazo. E terceira coisa, um valor que você pode colocar em risco no momento e que você não vai precisar dele no curto prazo. Eu acho que essas três coisinhas juntos aí vai ajudar bastante as pessoas que querem começar. E eu ainda traria um outro ponto, para complementar. Entrei, mudou o cenário, antes de tomar a decisão, conversa com alguém. Que bem entenda bacana. do mercado. Porque assim, pode ser que na conversa você fale, realmente, eu investi por conta disso. Não faz sentido eu sair agora. Sabe uma coisa curiosa? Eu converso com muito cliente de vários assessores, a gente tem muito assessor dentro da empresa. E assim, na grande maioria das vezes, quando a gente sai de uma reunião, ou o cliente, a gente vê, quando a gente vai dar tchau pro cliente, a gente vê que ele tá aliviado, e eu sempre costumo pedir um feedback no final, pô, fez sentido isso que a gente conversou? Pô, Daniel, não, agora realmente faz sentido. A gente vive o mercado todos os dias, o mercado tá na minha tela rodando o dia inteiro, desde a hora que ele abre até a hora que ele fecha. Então, eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Mas o médico, o dentista, o advogado, o empresário de determinado ramo, ele não tá vendo isso. Então, é muito fácil que ele possa, de repente, ver uma notícia, escutar alguma coisa de alguém e dar, eu preciso ver o que tá acontecendo aqui. Só que se ele te consulta antes, muito provavelmente você vai tranquilizar ele. Ele vai ter informação completa, né? Ele não vai ter a emoção da informação. É comum, tá? Não é difícil. A gente pegar um cliente, por exemplo, que ele tá ali meio que num pânico, querendo saber o que tá acontecendo com o mercado, quase pensando em sair daquilo e ver se não tem alguma coisa melhor, é muito comum esse cara mandar dinheiro para aportar mais. É muito comum, porque quando você fala para ele que não é um problema na empresa, é um problema de um player externo, que isso tende a melhorar com tal coisa... Tá, tende a melhorar com o quê? Um exemplo chulo aqui, mas, poxa, tá acontecendo bastante. O que o mercado tá precificando agora? Ele tá precificando a não reeleição do governo que tá atualmente. Só isso daí, só esse bafafá de falta de prestígio do candidato, tudo, já tá fazendo com que o mercado se anime e comece a precificar uma coisa diferente já para o ano que vem. Então, imagina, nem tá acontecendo, não é nenhum fato concreto. A gente não sabe nem se vai vir como candidato mesmo, Exatamente, mas o mercado já está precificando isso. Então, quando a gente coloca esse cenário em jogo, fala, por exemplo, que essa guerra comercial, o Brasil está sendo afetado, realmente está, mas pode acontecer isso. Quando a gente começa a dar cenários para o cliente de tudo que pode acontecer,
ele se sente aliviado. Ele fala assim, pô, não, realmente, agora eu tenho informação, então acho que eu ia fazer uma besteira talvez se eu não estivesse aqui fazendo uma reunião conversando. Muitas vezes eles falam assim, pô, mas não abre uma janela de oportunidade pra gente colocar um pouquinho mais? Há uns 2, 3 meses atrás, o cliente falava isso na reunião, falou assim, vamos fazer o seguinte, você tem o capital disponível? Não, Daniel, eu tenho, foi um bônus, foi alguma coisa que veio. Vamos colocar num fundo DI, deixa isso aqui, vai chegar num fundo de resgate rápido, D0, D1, vai chegar uma oportunidade que a gente vai fazer uma reunião e falar assim, agora talvez seja interessante. Que não é reserva de emergência, é uma reserva de oportunidade. Oportunidade, exatamente. Ele pode estar ali até num fundo parecido com uma reserva de emergência, mas ele é uma reserva de oportunidade. Ou seja, a gente já está desprendendo daquele valor para um aporte em renda variável. Beleza. Se a gente tiver uma conversa com o cliente, por exemplo, agora, de cenário, e a gente começar a falar para ele, falar, olha, a gente está chegando num patamar de Selic aqui 14,25, a Selic vai no máximo até 15, de acordo com os dados que a gente tem visto do Boletim Focus. Então é o seguinte, se a gente está chegando num topo de Selic, começa a ficar interessante no movimento de queda, a gente começar a olhar um pouquinho para renda variável. Se a gente voltar um pouquinho em 2023... Não é quando ela começar a cair que você vai começar a olhar. Então, aí pode ser que o ativo já esteja precificado. A gente é muito difícil dentro do mercado financeiro, dentro de renda variável, principalmente você acertar o time, né? Mas a gente diz que se você for aportando devagarzinho, com consciência, sabendo o que você está fazendo, diversificando em vários produtos... É igual a história do dólar, vai fazendo o preço médio do teu dólar, porque dólar você também não tem esse controle. Não, e é muito difícil, né? Você viu, o dólar caiu, todo mundo falando que o dólar caiu, tá 5,60. Em 3 dias ele bateu 6,10. Quem explica isso? Pois é. Daniel, vamos lá, pra gente finalizar. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, porque eu sei que você vai falar, ai, nossa, como é que você me bota nessa berlinda? Se você fosse começar hoje, tá? Se tivesse dinheiro para comprar um tipo de produto na renda variável, por onde você começaria? Sem sombra de dúvida, eu compraria um ETF. Sem sombra de dúvida. Por conta da diversificação, né? Diversificação. Mesmo com uma cota, eu estaria diversificando nesse ETF. Exatamente. É isso aí. Se a gente pegar o mercado americano, né? O mercado europeu também, os ETFs lá, eles... assim, a quantidade de ETF que tem diversificada numa quantidade de produto muito grande, o Brasil meio que engatinha. Mas se fosse pra gente começar aqui no Brasil, poxa, eu tenho um ETF de bolsa americana, eu tenho um ETF de bolsa brasileira, eu tenho um ETF de small caps. Muito provavelmente ETF de dólar, tem ETF de ouro, tem ETF de um monte de coisa. De muita coisa. Muito provavelmente eu começaria... Aliás, hoje em dia, se a gente quiser montar uma carteira, inclusive com renda fixa, a gente consegue montar via bolsa, via ETF de renda fixa. Então, assim, sem dúvida nenhuma, por custo, por diversificação, dentro aquelas 3 coisinhas que eu falei, eu começaria por um ETF. Não tenho dúvida disso, não. Eu achei que você ia responder isso, mas eu achei que você ia falar, pô, Glaucio, vai me dar um produto só? Porque eu acho que você nunca começaria com um só, né? Você nunca começaria com um só. Não começaria. Mas você concorda comigo que é muito difícil você acertar o asset allocation hoje em dia? Sim. Acertar não é nem asset allocation, é o stock picking, né? Você chega e fala assim, olha, não, compra Vale, que Vale é certeza que vai subir. É certeza que vai subir. Quando? Pois é. Você entendeu? Já tem 1 ano e meio que eu tô recomendando ação de Vale para cliente e tá demorando, né? Exatamente. Então, assim, acertar o ETF é muito fácil. mais fácil do que acertar o stock picking. Então se fosse para começar, o pontapé inicial seria um ETF, sem sombra de dúvidas. Querida, muito obrigada. Adorei, de verdade. Eu acho que a gente conseguiu olhar realmente para o comportamento. Porque é difícil, às vezes a gente vai falar com alguém que realmente está trabalhando, né, no dia a dia ali na mesa, com alocação e tal. As pessoas são muito racionais. Sim. E não entra nesse feeling. Eu acho que você é tão bem sucedido no que você faz porque você consegue entender que tem uma pessoa do outro lado e que ela está com medo e que ela está eufórica. Quando a gente entende o que a pessoa está sentindo, fica mais fácil da gente ajudar essa pessoa a não fazer uma besteira. Com certeza. Né? Porque quando eu estou realmente com medo, a gente tem a tendência realmente de querer agir rápido, tomar uma decisão rápido, e para renda variável essa não é a melhor saída, né? Não é. Então, muito provavelmente vai fazer bobeira. Queria te agradecer de verdade. Eu que agradeço. Se vocês quiserem mais do Daniel, só na mentoria, ou se vocês forem cliente da Invest Smart, né? Senão lá você consegue atender e ajudar. É isso aí. Queria agradecer de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, sem sombra de dúvida. Você vai vir mais vezes. Vou. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai abrir mais frentes aí para falar de renda variável, porque eu sei que é interesse de muitas das mulheres que estão nos seguindo aqui. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.